Os donos de empresas sempre perguntaram para mim: Sheila, o que eu faço para ter uma equipe engajada? Realmente, todos querem que a equipe participe, esteja motivada. Porque uma empresa ela precisa ser produtiva e lucrativa. E para isso precisa de uma equipe engajada. Sim, precisa de uma liderança efetiva e de uma equipe engajada. E como ter essa equipe engajada? O primeiro item para você ter uma equipe engajada é valorizar o bom desempenho dos seus colaboradores. Então, para ter essa valorização, é preciso ter o quê? Elogios. Você costuma elogiar a sua equipe? Aliás, como você elogia a sua equipe também? Isso é importante. Não basta elogiar, tem que elogiar certo. Então, como que você deve elogiar? Elogie as ações. Eu sempre falo isso. Na hora de elogiar, é importante elogiar as ações, não apenas as qualidades. Eu vou dar exemplos. Olha, não fale o seguinte: Maria, você é muito organizada, parabéns. Não é assim que elogia. Porque você está falando só que ela é organizada, a qualidade. Você precisa elogiar as ações. Maria, parabéns. Você é organizada. Você mantém os produtos, as araras por cores. Então, você precisa elogiar o quê? As ações, para ela entender o porquê ela é organizada. Senão, ela vai achar que ela é organizada em tudo. Será que ela é organizada em tudo? Então, você precisa elogiar as ações. Porque as ações, onde ela está sendo organizada, é que tem o desempenho dela. Motiva a Maria a continuar o quê? Organizando as prateleiras, organizando as araras. Você vai mantendo o desempenho dela naquilo que ela está fazendo bom. Entende o que ela está fazendo. Entendeu? É importante no dia a dia nós entendermos o que nós temos que fazer e como nós temos o que fazer. Então, isso significa que muitas vezes a sua equipe não faz o que você quer e como você quer, tá? Então, explique para a sua equipe também o que você quer e como. Eu sempre digo, o que é bom para um não é bom para o outro. A forma que um organiza algo, às vezes, não é a mesma forma que o outro organiza. Então, o como é muito importante. Quando você começa a elogiar as ações, a sua equipe, o seu funcionário, ele vai entendendo como ele deve agir na sua empresa, o que você valoriza. Então, em reuniões, elogie o desempenho também da equipe. Quando tem um progresso, quando bate uma meta. Faça também atividades que valorizem o desempenho dessa equipe. Premiações, bonificações, tudo isso faz parte da valorização do desempenho da equipe. E a equipe fica engajada sim, porque ela sabe que ela tem um feedback positivo, que tem o reconhecimento da empresa, dos donos da empresa, da liderança. Então precisa sim dessa valorização. Lógico que nós não conseguimos ficar todos os dias elogiando, valorizando, não é isso. Você tem que ter atividades de valorização. Você tem na sua equipe, na sua empresa? Então, quais são as atividades de valorização que você tem na sua empresa para valorizar a sua equipe, ok? É muito importante. Outro ponto, estimule os seus colaboradores a criarem um plano de carreira. Gente, o plano de carreira, a gente pensa muito assim, ser supervisor, gerente, subir degraus, né? Existe isso numa empresa, em muitas empresas tem isso, lógico. Então, às vezes, numa loja, você passa um vendedor para supervisor ou para gerente, assim por diante. Existe um plano de carreira, assim. E existe também o desejo de ser um vendedor, de atingir metas, de ganhar mais, de mudar o mapa mental sobre o valor que ele ganha. Também, você pode estimular a sua equipe
a querer mais. E se não é uma atividade de vendas, de comissões, você pode trabalhar com bonificações. E a pessoa, então, ela tem algo que ela quer conquistar a mais que um salário. Então, esse estímulo, ele é importante. Se você trabalha numa empresa com processos, então quando você cumpre processos, etapas, você pode bonificar a sua equipe. Isso também gera um estímulo. Entendeu? Então isso também a equipe fica engajada. Porque ela sabe que ela tem um estímulo na carreira dela dentro da sua empresa. Quando eu falo assim em valorização, em elogios, em estímulos, é porque, olha, se você tem uma equipe de vendedores, você tem pessoas relacionais nessa equipe. Eu sempre falo que são os gatos da empresa. Então, os gatos, eles gostam de elogios. Então, ele precisa o tempo todo ser apalpado. Eles querem saber um retorno, um feedback. E é um elogio. Então, você precisa entender isso. Que você tem perfis diferentes na sua empresa. Se você tem um escritório, algo que envolve a parte administrativa, você tem pessoas controladoras. O perfil controlador impera. E o controlador, como ele gosta de estar na liderança controlando, ele também quer um feedback, ele também quer saber o que está acontecendo, qual é a relação, o que ele está desempenhando na empresa. Ele quer o feedback, está dando certo? E aí, como que eu estou? Para ele continuar, a pessoa quer esse feedback. E às vezes no dia a dia, na correria do dia a dia, dos problemas, nós não lembramos disso, de fazer isso, essa atividade na empresa. Se encare como uma atividade. Coloca no seu planejamento mensal, quais serão as atividades de valorização da equipe, do desempenho da equipe, ok? Faça isso. Já que no dia a dia nós esquecemos, então vamos planejar. Eu sempre tenho nas empresas um quadro. Então eu estimulo os donos de empresa a ter um quadro de planejamento e nesse quadro ele coloca os itens, as atividades por dia, por semana. Então você coloque isso lá no seu planejamento, as atividades de valorização do desempenho, valorização dos resultados, valorização dos processos. Então você precisa disso na sua empresa para lembrar que precisa fazer isso com a sua equipe para que ela continue motivada e engajada. Não adianta a sua equipe ir só numa palestra de motivação. Eu sempre digo assim, eu faço palestra de motivação, mas ela é o quê? Para aquela semana, para aquele momento. Não vai ser para o mês todo não, para o ano todo não. Então por isso que você tem que pôr lá no seu quadro de planejamento. Ah, eu fiz um treinamento de motivação com a minha equipe. Ok, ótimo, é maravilhoso, é muito bom. A gente precisa desses momentos de motivação. Eu faço isso nas empresas, esses treinamentos de motivação. Mas eu sei que é por pouco tempo. Tá? Vamos dizer assim, é uma pílula para aquele momento. É uma dose para aquele momento. Às vezes a equipe está muito para baixo, está precisando de uma energizada, né? de uma energia. Lógico que um treinamento de motivação faz isso, ir a uma palestra de motivação, mas e as suas atividades na sua empresa? Então você precisa também ter atividades na empresa. Não adianta só ter um treinamento, uma palestra de motivação, ok? Então anota aí no seu caderninho, atividades de desempenho e de valorização da equipe, de valorização do desempenho da equipe. A terceira dica, que é muito importante de como ter uma equipe engajada, é dar feedbacks rotineiros. Isso faz a diferença. Nossa, como isso faz a diferença. Então, coloque aí aproveita aí o seu quadro e já coloca nele também como que você vai dar os feedbacks rotineiros, tá certo? Então, você pode ter uma conversa individual no mês, que ela é muito produtiva. Uma conversa mensal, individual,
individual com a sua equipe. Então, uma vez por mês, você conversa com a sua equipe, tá? Individualmente. Faz perguntas. O seu funcionário é que precisa falar. Então, você pergunta como está o trabalho dele, você faz perguntas e... Então, essa conversa é mais perguntas e lógico que nessa pergunta, quando ele responde e fala alguma coisa que você precisa explicar, você já conversa ali mesmo com ele, ok? Então, conversa individual. Outro feedback financeiro, rotineiro. Fazer uma reunião. Faz uma reunião. Essa reunião pode ser a cada 15 dias. Pode ter a reunião no final do mês, para dar o feedback de como que foi o mês e como pode melhorar para o próximo mês. Nessa reunião você elogia como que foi o mês, as atividades produtivas do mês e lucrativas. Então quais são os seus feedbacks rotineiros na empresa? Que fazem parte da rotina da empresa, por isso que é rotineiro. Então são os feedbacks individuais, que pode ser uma vez por mês, uma reunião em que analisa o desempenho do mês. Pode ser uma conversa informal que você junta a equipe uma vez por semana e dá um retorno, feedback daquela semana. Então você precisa estar em contato com a sua equipe fazendo sim esses feedbacks, tá certo? Não é porque a sua equipe já é antiga, você tem funcionários há muito tempo, que eles não precisam de feedback. Lógico que eles precisam, todos precisam, independente do tempo que está. E é uma rotina, faz parte, é uma rotina, tem que fazer sempre, sempre, sempre. E isso eu aprendi no início da minha vida como consultora, que eu fiz consultoria para empresas grandes, para grupos grandes. Eu fiz consultoria para uma distribuidora de bebida, que eles tinham feedbacks todos os dias tinham um feedback. E é rotina, isso é rotina. Então é importante essa rotina. Então eles tinham todos os dias feedback com os vendedores, todos os dias os supervisores. Então essa rotina faz parte, independente se você tem funcionário de 10 anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses e assim por diante. Independente do tempo, é uma rotina. Faz parte aí da sua gestão. Então, se a sua equipe aí ela tá para baixo, ela não está conseguindo, ela não está evoluindo, ela não está sendo produtiva e muito menos lucrativa, é porque você não tem esses feedbacks rotineiros. A gente precisa o tempo todo disso. O ser humano precisa de feedbacks, porque os feedbacks vão direcionar, dar caminhos também. Quando você analisa o que aconteceu e dá um retorno, a gente direciona de novo, a gente arruma, opa, então vamos arrumar. Nós estamos precisando arrumar, nós estamos seguindo um caminho errado. E às vezes você lembra algo que foi feito há 3 meses, há 4 meses, lembra? Aconteceu isso já há 4 meses, 3 meses, então vamos seguir esse caminho. E você faz isso quando? Nos feedbacks. E quando é rotineiro, a equipe ela sabe que ela vai ter alguém orientando, questionando, para que ela siga um caminho, para que se direcione. Você não pode apenas contratar funcionários e deixar eles lá, só treina no início. Não é assim que funciona. Precisa de todo esse trabalho. Eu tinha uma dona de empresa, que eu fiz consultoria há muitos anos na empresa dela, ela falava assim, Sheila, a gente tem que matar 1 leão por dia. Como dono de empresa, eu falei, isso, vamos, se habitua a matar 1 leão por dia. Tem muitas atividades que nós temos que fazer. Sim, acostuma a matar 1 leão por dia. Porque tem, sim, muitas atividades. E a empresa que não faz essas atividades são as empresas que não têm desempenho. São as empresas que não são produtivas. E por isso não são lucrativas. Então não adianta ficar olhando a grama do vizinho do outro. A empresa ao lado está vendendo bem. Nossa, a empresa ao lado, eles têm uma equipe. Ficar de olho no funcionário da outra equipe. Por quê? Não adianta. Vou contar uma história, eu tenho muitas histórias. Uma vez, numa empresa, outra empresa foi lá e conquistou uma vendedora, né? Ofereceu para que a vendedora ela ia ganhar o mesmo salário,
o salário que ela ganhava com comissão e tal, e conquistou essa vendedora. Lógico, ela foi. Nossa, eu vou ganhar um salário que eu ganho quando eu bato a meta, quando eu atinjo a meta. E lógico, ela foi. E daí eu lembro, né, que um dono de empresa falou assim, nossa, Sheila, nós treinamos, fazendo todas essas atividades e agora perdemos essa vendedora para outra empresa. Eu falei assim, olha, é o seguinte, se ela for em outra empresa, a outra empresa não tem essas atividades, o desempenho dela vai cair. Aí passou um tempo, aí o dono dessa empresa falou assim, nossa, Sheila, eu encontrei com a fulana aqui no lugar, né? Eu acho que era um supermercado. Encontrei com a fulana, ela estava lá comprando algo para a loja que ela está trabalhando. E eu achei que ela nem estava trabalhando, porque ela estava com chinelo, ela estava toda desalinhada. Nossa, bem diferente do que ela era aqui na empresa. Bem diferente. Eu até perguntei, você está em férias? Você não está trabalhando? Ela falou, eu estou trabalhando sim. Ele olhou bem e falou, nossa, né? Pensou, nossa, ela está trabalhando desse jeito, né? Que estranho. E daí passou um tempo, ela disse que tinha saído da empresa, porque não estava dando certo. Gente, o que aconteceu com essa funcionária? Ela não teve mais treinamentos, ela não teve mais atividades, e aquilo que estava sendo treinado, que ela foi treinada, foi perdendo, porque a vida é uma rotina. Então ela foi perdendo. Então muitas vezes você fica aí de olho no funcionário da outra empresa, mas consegue esse funcionário, você consegue. E daí, se você não tiver as atividades rotineiras que ele estava acostumado a ter, por isso ele era produtivo e lucrativo em outra empresa, ele vai continuar sendo assim? Será? Porque é uma rotina, a vida é uma rotina. E você precisa colocar nessa rotina, você precisa colocar as atividades de valorização e desempenho para que a sua equipe se torne engajada ou continue engajada. Entendeu? Então é importante isso. Organize então a sua empresa. Analise se você está tendo essas atividades. E para isso, para ter desempenho, para ter equipe engajada, você precisa treinar essa equipe. Você treina a sua equipe. Esse assunto, olha, eu valorizo muito. O treinamento, a aprendizagem. O conhecimento, eu sempre digo, o conhecimento transforma as pessoas. O conhecimento. Então, quanto mais nós aprendemos, mais nós mudamos, nos transformamos. Treinamento. E dentro de uma empresa, a equipe precisa saber o que fazer, como fazer. Não apenas o que fazer, como fazer. Ela precisa entender. Eu quero que recebam meus clientes bem. Mas como? É assim, bom dia, tudo bem, eu sou a Sheila. Como fazer? Não, eu vou assim, moça, você já foi atendida? Entendeu? Você não vai fazer isso. Moça, você já foi atendida? Então, eu quero que atenda bem. Então, como deve ser atendido? Como? Então, treine a sua equipe. Treine a comunicação, treine o relacionamento interpessoal, treine sobre os seus produtos. Eles têm que saber como funcionam os seus produtos, para que servem os seus produtos. Treine, dê passo a passo, crie métodos da sua empresa, tá? É muito importante esse treinamento. Analise aí, como que você treina a sua equipe? Eu na live aqui no Bom Dia com Consultoria, eu consigo passar para você, eu dou alguns exemplos, eu falo muito mais o que fazer do que o como fazer. Porque eu tenho um curso online para donos de empresa e lá eu aprofundo os assuntos. Aí eu dou um método, um passo a passo. E sobre o treinamento também. E o treinamento da sua empresa é muito importante, da equipe da sua empresa é muito importante. Ela precisa ser treinada, independente também do tempo do seu funcionário na sua empresa. Precisa ser treinado. E tem que fazer parte da sua rotina também. Entendeu? Quando eu sou consultora numa empresa, nós começamos no primeiro mês, vamos treinar toda semana. Depois, a cada 15 dias. Depois, uma vez por mês.
E com o tempo, se não mudou a equipe, se não mudou ninguém da equipe, pode ser um treinamento mesmo, pode ser a cada 2 meses. Mas, conforme vai identificando algum problema, marca um treinamento. Ó, não está sabendo explicar o produto. Marca, eu falo que é um treinamento técnico. Marca o treinamento técnico. Conforme está acontecendo algum problema de relacionamento, marca um treinamento sobre relacionamento. Ah, a comunicação não está ficando boa, está tendo problemas de comunicação, teve um problema de comunicação, marca um treinamento de comunicação. E assim por diante. Tem que ter esses treinamentos, tem que ter. A sua equipe, ela é um time. Um time precisa de treinamento. Um time não treina o tempo todo, a sua equipe precisa treinar. Então você quer um time engajado? Então treine esse time. É importante aprender a conhecer. Eu sempre ponho a mão na cabeça. Aprender a conhecer. A entrar conhecimento na cabeça. Conhecer. Para aprender a fazer. Para aprender a ser, ter ética, ter atitudes positivas. E aprender a conviver. Que são os 4 pilares fundamentais da educação. E da educação para a vida profissional. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Então, na sua equipe, você precisa estar o tempo fazendo uma capacitação. É uma formação continuada. Por isso que capacitação tem o nome de formação continuada. Entendeu? Então, treine a sua equipe. Ai, China, mas eu não sei treinar. Eu não sou palestrante. Eu não sei treinar. Reúna a sua equipe. Fale dos produtos, o que é cada um produto, isso com certeza você sabe, né? Sobre comunicação, coloca o assunto em pauta, faz pesquisa na internet, coloca um vídeo para assistir, entendeu? Tem muitas formas de fazer isso. Põe a equipe, lê um texto para a equipe, debate sobre esse texto de comunicação. Se você não tem uma pessoa, uma consultora, se você não consegue contratar um profissional, um especialista para fazer isso, você faz isso. Você coloca. Eu treino os visores das empresas para eles aprenderem a treinar também. E é assim, há um texto, coloca um texto, uma frase motivacional. Nossa, tem todo um esquema que você pode criar. Entendeu? Tem como sim treinar a sua equipe. Tá? Busque isso, porque é importante, é fundamental. Aprender a aprender é fundamental. Faz parte do dia a dia. Porque enquanto estamos aprendendo, é porque estamos vivendo. E se a sua equipe não está aprendendo, é porque ela está morrendo. Olha, presta atenção nisso. Enquanto estamos vivendo, precisamos aprender. Porque nós estamos vivendo. Quando deixamos de aprender, nós estamos morrendo. Então a minha pergunta é, a sua equipe está vivendo, está aprendendo, ou ela está morrendo porque ela não recebe treinamento, ela não está aprendendo? Ela precisa ter conhecimento, ela precisa sim dos seus produtos, de como agir, de comunicação, dos seus processos, das suas atividades. Porque senão a sua equipe ela pode morrer, por isso que ela não fica engajada, porque ela não tem conhecimento para isso. Outro item que é muito importante, crie desafios. Desafios. A sua equipe ela precisa ser desafiada. Desafios de 21 dias. Hoje nós temos muitos, né? Tá famoso, né? O desafio de 21 dias. Então vamos criar um desafio de 21 dias. Em 21 dias nós precisamos ter o seguinte resultado. E para ter esse desafio nós vamos ter as seguintes atividades. Porque o desafio ele tem que vir junto com as atividades. Não basta só desafiar. Olha, se você atingir tal coisa, você vai ganhar isso. Não, só isso não. Você tem que colocar junto o que fazer e como fazer as atividades. Senão não dá certo, não. Eu desafiei a minha equipe a vender 20% a mais do que o mês passado. A vender 10% a mais do que o mesmo mês do ano passado. Eu desafiei a minha equipe. Ok, desafiou. E junto com o desafio tem as atividades. E quais são as atividades desse desafio? Não tem. Ué, é um desafio, eles têm que fazer sozinhos. Não, gente, não é assim que funciona, não.
Desafie a sua equipe, mas coloque atividades produtivas e lucrativas nesse desafio. Senão, não é um desafio. Imagina. Você desafia a conquistar algo e daí? Vai fazer o quê? Eles vão fazer sozinhos? Um grande erro dos donos de empresa é acreditar que a equipe tem que fazer tudo sozinha, sem ajuda. Criar atividade sozinha. Gente, eles não são donos da empresa. Olha, se o funcionário tiver que criar atividade sozinho, é melhor ele ter uma empresa, não é? Do que ele ficar criando para a sua empresa. É assim que funciona. Então, a liderança é que tem que estipular as atividades. Não é o funcionário, não. Nossa, e tem dono de empresa que acredita, Sheila, eu contratei o funcionário, mas ele não trouxe a família dele para comprar aqui, para consumir aqui, os amigos dele. Ele não trouxe nenhum cliente. Gente, ele não traz nenhum cliente. Aquela história que, eu tenho uma carteira de clientes, eu vou entrar na sua empresa com a minha carteira de clientes. Os clientes, eles são das empresas, eles não são das pessoas, dos funcionários. Esquece isso, isso não existe. Mas eu contratei uma funcionária, ela tem uma carteira, umas amigas assim, assim, assado. Mas ela não tem obrigação. Se ela conseguir trazer, ok, ótimo, maravilhoso. Mas não é assim, não tem isso. Não existe isso. Tá? Então, você que tem que ter atividades para conquistar os clientes. Troque ideias. O que essa pessoa pode trazer, ideias para você, junto, e você implementar na sua empresa. Ela trouxe a carteira de clientes. Ela é uma vendedora e ela vende muito bem. Ela vendia muito bem na outra loja e ela vai trazer a carteira de clientes. Gente, não vai. Eu tenho uma péssima notícia, mas não vai. E eu estou dizendo isso com 19 anos de experiência em consultoria em vários segmentos, em 43 segmentos. Não vai, tá? Não vai trazer. A sua empresa é que tem que conquistar os seus clientes. Porque depende de muita coisa. Às vezes ela pode trazer para comprar uma coisinha uma vez ou outra e pronto, acabou. Porque tem que ter um perfil de acordo com o cliente. A sua empresa tem que ter um perfil do cliente. Por isso que ele compra na sua empresa. Por que ele compra o seu serviço, o seu produto? Porque também tem um perfil dele. Você atende as necessidades dele. Você resolve os problemas dele. Então você é que conquista isso. Você tem que conquistar isso. Então, tira essa ilusão aí, isso aí não existe. Eu tô decepcionada com a minha funcionária porque ela nunca trouxe a família dela para comprar aqui. Olha, eu já vi empresa que deixou a funcionária trazer. E daí fez lá boleto, fez assim e não pagaram. Porque às vezes não é o perfil. O perfil financeiro também. Às vezes também não é o perfil financeiro. Então quando a gente fala em perfil, é tudo. É o rosto, é o perfil financeiro. São muitos itens. Então a sua empresa é que precisa conquistar os clientes e ter atividades produtivas para ser lucrativa. A sua empresa, você. Lembra lá que eu falei matar um leão por dia? Então você tem que matar um leão por dia. Você tem que ter atividades para não ficar apagando incêndio, ficar no desespero. Coloca na rotina as atividades. Se você depende que a sua equipe venda, que a sua equipe tenha produtividade, execute os processos, então você tem que colocar na sua rotina isso. Quais são os itens que vão ter neste mês para manter a minha equipe engajada? É isso que precisa. É isso que tem que ser feito. Você precisa, a equipe é um time, você precisa entender que ela é um time e ela precisa ser treinada. Entendeu? Ela precisa de um feedback sobre o desempenho. E é assim que tem que ser, não tem outra forma. Então, quando você cria desafios, coloque junto com os desafios as atividades, junto. Já faz lá uma planilha, tá? O que você espera, quais serão os resultados, quais serão os processos, as atividades. Aí sim, quando as pessoas sabem o que ela precisa fazer numa empresa e como fazer, ela se sente tranquila e segura, insegura. Porque ela sabe que ela está cumprindo aquele item, aquele outro item. Ela está fazendo o papel dela, cada um tem o seu papel. Não isso se torna uma rotina. A equipe entende o que fazer, como fazer,
E fica tranquila, fica segura. E lembre-se sempre, a sua equipe é o seu primeiro cliente. Por isso que tem que ter segurança. Então, cuidado com a sua comunicação. Como está sendo a sua comunicação com a sua equipe? Ela é desaprovadora? Ela só faz críticas o tempo todo? Nunca fala. Quando fala é para criticar. Ela é controladora. Explica demais. Fica em cima, falando. Controla tudo. Não estimula a equipe a falar, a trocar ideias, também a participar. É analítica, é autoritária, muito objetiva. Como que é a sua comunicação? Ou então é experimental demais. Nossa, começa a falar uma coisa, daqui a pouco tá falando outra, pede para fazer uma coisa, daqui a pouco pede para fazer outra, pede para organizar um horário, daqui a pouco tá pedindo para fazer outra coisa, para montar caixa. Então começa a fazer muita coisa ao mesmo tempo, tem uma ideia e muda de ideia, já muda para outra coisa. Como que tá sendo aí? Eu tô falando as partes negativas de cada perfil. Lógico que tem as partes positivas do controlador, do relacional, do analítico, do experimental. Mas eu falei assim para você analisar aí como que está sendo a sua comunicação. Você precisa ter uma comunicação, eu compartilho sobre o meu método, a comunicação efetiva. Você precisa ter eu tenho um método que fala da comunicação efetiva também. Então você precisa ter a comunicação efetiva para gerar um resultado positivo. A equipe ela precisa que o líder, que a liderança tenha uma equipe efetiva para que possa ter resultados positivos. É fundamental para a equipe receber essa comunicação efetiva e treinar essa comunicação da equipe. Então, olha, para ter uma equipe engajada, não basta apenas ter um bom salário, ela precisa estar num ambiente positivo. Retornar aqui, olha, ela precisa estar num ambiente positivo que vai aqui, eu vou retornar os itens para você. A equipe engajada, ela precisa estar num ambiente positivo, que valorize o bom desempenho, que estimula os funcionários a criarem plano de carreira, que dá feedbacks rotineiros, ofereça recursos, treinamentos, ensine ferramentas, estimula a ter metas, tá? Você precisa estimular a sua equipe a ter metas, a entender sobre metas, principalmente entender sobre as metas, para que não entenda que a meta é uma pressão. A meta não é uma pressão. Se você entende sobre meta, você entende que não é uma pressão. E daí, estimule a ter metas para ter resultados, para ter processos, para ter desempenho. E crie desafios. Então, é isso. Para ter uma equipe engajada, você precisa fazer isso. Esses são os principais itens que você precisa fazer na sua empresa. Ok? Agradeço quem esteve comigo até aqui, tá? Muito obrigada e até a próxima consultoria. Bom dia com consultoria real.